Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante, que vai relatar a ressurreição, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos de Cristo, não de homem, nas falsas igrejas, mas na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Então, deixa um joinha aí, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo e vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 em diante, a ressurreição. Ora, eu vos lembro, irmãos, é Paulo falando dentro da igreja de Deus em Corinto. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, né? O qual também recebeste e no qual perseverais. Isso é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, né? Ora, Paulo fala, ora, eu vos lembro, irmãos. Paulo está lembrando ao povo que ele está pregando a lei de Cristo. Paulo está lembrando, eu vos lembro, irmão, o evangelho que eu já vos anunciei, porque ele já tinha pregado isso nessa igreja. Paulo voltou para aí porque estava uma bagunça. Isso está lá no início de 1 Coríntios, né? O povo estava bagunçando dentro da igreja de Deus, né? O povo que era da legião do mal e não estava seguindo a regra. Quem estava administrando lá a igreja de Deus também não estava com pulso firme. Mas Paulo tem pulso firme para administrar a igreja de Deus. Ele é pulso firme e ele quer que cumpra. Se não cumprir, é expulso da igreja, né? Com Paulo é assim. Diz aí, ó, você está errado a primeira vez. Ele continua, você está errado a segunda vez. Na terceira vez, Paulo expulsa mesmo. Não quer, ou é de Deus ou é de Deus. Ou é de Deus ou é de Deus. Com Paulo, o apóstolo Paulo é assim. Ou é de Deus ou é de Deus. Por isso que ele, quem lê 1 Coríntios vai ver, né, o que é que Paulo está falando. E aqui ele está dizendo, eu vos lembro, irmão, que o evangelho que eu anunciei anterior a vocês, o qual também recebeste, né, que ele, para receber, para batizar, tem que receber a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Tem que receber durante a doutrinação para seguir aquilo que Deus manda. Senão é vão o seu batismo, né? Você tem que se arrepender dos pecados, né? Batizado, lavado, remido e criar amor puro no seu coração para obedecer, né? E aí Deus perdoa, Cristo perdoa, e aí você segue em frente. Então Paulo está falando a esse respeito aqui, né? O qual também recebeste, no qual perseverai. Nós temos que perseverar na lei de Cristo, né? Nós temos que perseverar na doutrina de Cristo e no mandamento de Cristo, não de homem como nos dias de hoje. E outra, com fé, crendo. O que é que significa fé e crer? É obedecer. A fé é obedecer a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. Essa é a fé, né? De quando nós é batizado e circuncidado. Quando a gente é batizado, recebe toda essa doutrina, nós somos circuncidados em nossos corações, não como na lei de Moisés, que cortava o prepúcio do homem. Não, mas nos dias de hoje, essa circuncisão é guardar essas coisas no nosso coração, com amor puro e sincero, né? Então teremos que perseverar nessas coisas. Porque, né, pelo qual também sois salvos, né? Nós somos salvos nessa obediência, nessa fé, nessa crença, né? Pelo qual também sois salvos, se é que o conservai tal como vos anunciei, se não é que creste em vão, né? Então, vou
né, dar um alerta para vocês que querem ser uma pessoa de Deus, que querem ser um evangélico, porque não é para ser evangélico, não. Evangélico é esse das igrejas falsas. Esses são evangélicos, né? Porque está recebendo o evangelho do homem dentro de uma igreja falsa, né? Mas nós não devemos ser evangélicos, nós devemos ser cristãos, né? Nós devemos ser cristãos. O que é ser cristão nos dias de hoje? O que é ser cristão nos dias de hoje? Obedecer o que? A lei de Cristo é ser cristão. Obedecer a doutrina de Cristo, isso é ser cristão. Obedecer os mandamentos de Cristo, né? Com amor puro em nossos corações, com sinceridade, sem mácula. Isso é ser cristão. Isso é ser membro da igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. Essa é a igreja de Deus única e verdadeira, em obediência. Em obediência, né? Em obediência, porque senão não serve. Você quer ser um cristão, né? Você quer ser um cristão, mas você quer adulterar. Como é que você tem esse amor? Que amor é esse que você tem de Deus? Se Deus é amor, nós devemos ter esse amor dele em nossos corações, puro, sem mácula. Então, se você diz: ah, eu tenho fé em Deus, ah, eu creio, vamos ver se você crê mesmo. Aí você crê, tá numa igreja e você vai adulterar, você mente, você rouba, você engana, né? Você mata, você se prostitui. Que amor de Deus você tem? Que amor você tem? Qual o amor verdadeiro que você tem a você mesmo e a Deus? Que cristão é você fazendo essas coisas? Que cristão é você? Né? Eu estou dizendo isso não é para ofender ninguém, não. Eu estou dizendo isso não é por mim, não. Estou falando isso que vem de Deus, para que você seja salvo, para que você tenha vida eterna, para que você vá para o mundo habitável de Deus e não para o lago de fogo, né? Se eu estou falando essas coisas para você, é para você mentalizar, é para você raciocinar, é para você implantar na sua mente e em seu coração a doutrina de Cristo, para que você seja salvo. E como Paulo está, eu vou voltar aqui para o início, o versículo 1, né? Ora, eu vos lembro, irmãos, Paulo falando, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já anunciei, que vos anunciei, o qual também recebeste, é no qual perseverais. Continue nesse evangelho, né? Que continue, pelo qual também sois salvo, se é que o conservai tal como lo anunciei, se não é que creste em vão, né? Porque se você se diz ser um cristão verdadeiro, né? Se você diz ser uma pessoa de Deus verdadeira, se você diz que tem amor puro no seu coração, você não vai para o bar tomar uma, você não vai estar fumando, né? Você não vai causar adultério, né? Você não vai bater na sua mulher, você não vai discutir em casa. Por quê? Porque você tem Deus no seu coração, você tem o amor sincero no seu coração. Isso é ser cristão, né? Vamos seguir. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que é que Paulo entregou para o povo dentro da igreja? O que é que Paulo está entregando hoje para nós? O que é que o apóstolo Paulo
está entregando para nós dentro da igreja hoje. A lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Para quê? Para que nós perseveramos nele. Para quê? Para que nós sejamos salvos, tenhamos vidas eternas. Mas se você está numa igreja que você bebe, que você vai adorar a santo, que você vai adorar a santa, que vai para uma igreja com o nome de um santo, isso é coisa de Satanás. Eu não quero ofender você não, meu querido. Não quero. Eu apenas estou exortando você para que você pegue sua Bíblia e vá conferir comigo. Vá lá no meu canal, Legião versus Religião, abra sua Bíblia e vá acompanhando a leitura. E aí você saberá a verdade. Você sabe que está numa igreja falsa. Você sabe que está servindo não a Deus, mas a um pastor que se diz pastor. Você está seguindo um padre, né? Que não é para ser chamado, ninguém pode ser chamado de pai, porque padre significa pai. Ninguém pode ser chamado, Deus não quer. Pai só existe um, é Deus, né? Mas eles querem ser pai, se chama padre, né? Então isso é proibido, até isso é proibido, né? Mas vocês que vai seguir o padre, não siga o padre, siga a Deus, siga a Cristo. Como é que vocês vão seguir a Cristo e a Deus? Lendo a Bíblia e acreditando naquilo da doutrina, da lei de Cristo e nos seus mandamentos. Não no que o homem ensina a vocês errado, né? É isso. Só assim vocês serão salvos. Só assim vocês terão vida eterna, né? Não quero ofender ninguém. Me desculpem, né, por falar dessa forma. Me desculpem, me perdoe, né, por eu estar falando dessa forma. Mas eu estou falando a verdade para que vocês saiam das armadilhas de Satanás. Só existe uma igreja verdadeira. Só existe uma igreja verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. E se chama Igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. E nisso, nessa igreja, não tem adultério, não tem bebedeira, não tem cigarro, não tem prostituição, não tem lésbica, não tem gay, não tem tatuagem, não tem piercing, não tem brinco, não tem batom forte para estar instigando ao homem ao pecado. Não, gente, não tem isso. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, tem sim, sabe por quê? Porque se você veste uma roupa com a blusinha contigo mostrando os peitos, você está causando pecado. Você está induzindo o homem ao pecado. Com a barriquinha de fora, você está induzindo o homem ao pecado. Você está com o shortinho curto, mostrando a bunda, as pernas, você está causando pecado, porque o homem olha e ele vai ter aquele pensamento, a concupiscência da carne dele, o Satanás diz: olha que mulher gostosa, olha para ali. Você já está pecando, meu querido, principalmente se você for casado, porque na lei de Cristo ele diz: só em você olhar para uma mulher com qualquer intenção, você já está cometendo adultério. Não é com isso que foi mudada a lei. A lei de Moisés não existe. É lei de Cristo, porque ela é muito mais ampla e severa ao mesmo tempo, né? Por isso, né, meu querido? Então o que eu estou falando aqui é o que Deus manda dizer. Não estou falando de mim, não. Ah, mas eu vejo mulher dizer: não é a roupa que faz o monge, não. Não é, não é? Depois tivesse feito uma prostituta, fica por aí causando pecado, para no último dia não te converte não, para ver se Deus vai te receber. Não estou rogando praga não, nem estou dizendo que eu estou lhe julgando não. Quem julga é a palavra de Deus. Se ela diz que não é para fazer isso, então obedeça, não faça, né? Não faça. Aí quando eu estou dizendo aqui: ah, batom, piercing, esse negócio, aí vai lá para o tempo antigo, que Deus abominou, vai lá para o tempo. Ah, lá no tempo antigo o povo usava piercing, botava a gola na venta, fazia. Isso é lá no tempo antigo, meu querido. A doutrina de Cristo não ensina isso mais não, é outra coisa.
né? É outra coisa. Deus quer o nosso corpo limpo, puro, sem tatuagem, né? Que Deus fez. Aí eu botei aqui. Eu tenho aqui, ó. Mas por que eu tenho? Porque eu não sabia, né? Eu tenho uma tatuagem. Estou falando de quem tem, mas eu tenho, né? Eu não estou julgando ninguém não aqui, ó. Eu tenho tatuagem. Mas se eu soubesse, se eu tivesse o entendimento da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e de seus mandamentos, eu não teria feito, né? Eu não teria me acidentado. Olhe, se eu tivesse os mandamentos, a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, se eu tivesse nessa época aqui, que quando eu fiz essa tatuagem também aconteceu esse acidente, né? Se eu tivesse, nada disso tinha acontecido comigo, né? Nada disso. Por quê? Eu não tinha ido encher a cara, ficado bêbado, dormindo no meio da linha e o trem passado por cima da minha mão. Não tinha acontecido isso. Por quê? Porque eu estava obedecendo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Não é que não aconteça coisa mal com a pessoa, acontece. Porque Satanás está ali, ó, doidinho, né? Mas se você está batizado, está seguindo, está obedecendo, o Espírito de adoção que você recebe no batismo vos protege, nos protege e vos protege, né? Se você tiver a mente, né? Se você tiver a mente para Deus, né? Você recebe a proteção divina. Mas se você desviar a mente para outra coisa, então você vai sofrer, você sofre, né? Então vamos continuar lendo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebeu. O que foi que Paulo recebeu aqui? A doutrina, a lei de Cristo e os mandamentos, né? Que Cristo morreu por nossos pecados, né? Segundo as Escrituras, né? Que é que está falando isso aqui, né? Quando Paulo está falando essas coisas aqui, muita gente entende, né? Ah, Paulo morreu pelos nossos pecados. Não foi pelos nossos pecados de hoje. Presta atenção. Quando Cristo morreu aqui nesse tempo que Paulo está falando, Cristo morreu pelos nossos, porque Paulo não era de Deus. Paulo não era. Paulo foi. Veio ser de novo depois. Porque eu vou explicar para vocês. Eu vou ler o versículo de novamente, que é para vocês entenderem. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebeu. O que foi que Paulo entregou e o que foi que ele recebeu? A lei de Cristo, a doutrina de Cristo, quando ele se converteu. Porque ele acabava os cultos das igrejas de Deus antes de se tornar apóstolo. Ele pegava os pregadores da igreja de Deus e prendia, batia, bagunçava nos cultos. Paulo fazia isso. Está lá em 2 Coríntios, logo no início de 2 Coríntios. Eu vou ler isso para vocês ainda, né? Paulo fazia essa bagunça dentro da igreja. Ele foi chamado, os anjos chamou ele quando ele ia no caminho para bagunçar um culto. Quando Paulo se converteu, ele ia no caminho para acabar um culto, prender o pregador e bagunçar, né? Ele está dizendo: estou entregando a vocês o que eu recebi. O que ele recebeu? A lei, a doutrina e os mandamentos, né? Cristo morreu, né? Ele está dizendo que Cristo morreu por nossos pecados. Ele está falando por quê? Ele está dizendo isso. Cristo morreu por nossos pecados. A gente estava lá nesse dia? Não estava. Como é que ele morreu pelos nossos pecados? A gente nem nascido era ainda. Então Cristo morreu pelos nossos pecados. Muitos pastores ensinam essas coisas, né? Muitos pastores ensinam que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mentira. Mentira, não foi. Cristo não morreu pelos nossos pecados. Eles erram em ler isso aqui. Eu não estou blasfemando, nem estou sendo contra o que está escrito. Vamos raciocinar junto comigo? Bora agora? Cristo morreu por nossos pecados. Está falando, quem é que está falando aí? Paulo. Paulo era errante nesse tempo. É lá atrás. Antes dele se converter. Ele era pecador, ele acabava os cultos, dava no povo, prendia. E os outros, que ele era judeu, era da lei da tribo de Judá. Que era que o povo da tribo de Judá fazia?
que era que o povo israelita fazia. E os outros? Era tudo rebelde, tudo contrário a... Passaram para a legião do mal, estava adulterando, estava roubando, estava matando, julgando indignamente esse povo aí que recebeu a lei de Moisés. E ele estava fazendo tudo quanto não presta. Foi aí que Deus enviou seu Filho em espírito aqui para a terra, para se tornar em carne, no ventre de uma mulher, de uma moça, como ele se tornou, né? Para ficar igual a eles na carne, para tentar resgatá-lo de onde eles estavam, para tirar ele do mundo de pecado onde eles estavam, o povo que era de Deus, que era a herança de Deus, né? Esse povo estava dessa forma, né? O povo que era a herança de Deus, o povo israelita, o povo da tribo de Judá e de todas as outras tribos, dessa forma. Por isso que Deus enviou seu filho para resgatá-lo. E aí eles aceitaram a lei dele, aceitaram a doutrina, aceitaram os mandamentos. Não aceitou. Juntaram-se, se combinaram. Você vê que tem várias passagens na Bíblia, eles combinando para matar Jesus Cristo, né? Também tem combinando para matar esse apóstolo aqui que falou essa coisa, né? Para matar por conta da lei de Cristo, da doutrina e de seus mandamentos. Eles não aceitaram. E era um povo que era de Deus. Cristo, né, morreu por causa desses pecadores aí, não por causa de nós, né? Cristo morreu por conta desses pregadores, desses pecadores daí desse tempo. Cristo morreu por eles. Deus enviou para eles, não foi para nós. Agora, só que vamos ver agora a ressalva. Eles não aceitaram, mataram Cristo. Cristo ressuscitou, né? E deixou toda essa doutrina para nós nos dias de hoje, para que nós nos arrependamos dos pecados. Porque antes de Cristo chegar, João já pregava esse arrependimento. Se arrependa, meu. Antes de João pregar isso, os profetas de Deus, que Deus enviou, mandou eles sair do mundo de pecado. Gente, saiam. Deixe de adultério, de prostituição, de farra, de engano, não julga errado que ele estava fazendo isso. Era o povo que era de Deus. Ele não estava querendo, né? Roubando, né? Como Malaquias diz, roubando os dízimos, né? Criando o templo falsificado e etc, etc. Foi por isso que Cristo veio. Deus mandou ele para resgatar esse povo. Quiseram? Não quiseram, né? Mataram Cristo. Então Cristo morreu pelos pecados deles. Pelos pecados deles. Por isso que quando ele está lá na cruz, dando o seu último suspiro, ele disse: Pai. Ele está dizendo: Pai, perdoa esse povo todo, de agora até o fim do mundo. Ele está dizendo isso? Não. Ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estão me matando aqui, mas eles não sabem o que é que estão fazendo, não. Cristo estava pedindo perdão do povo israelita, do povo da tribo de Judá, de todas as outras tribos, dos gentios que estavam com ele, que não quiseram aceitar a nova lei, a nova doutrina e o mandamento, né? Por isso que Cristo morreu, por causa dos pecados deles, que era tudo transgressores, né? Cristo morreu por eles. Cristo morreu pelo povo israelita, pelo povo da tribo de Judá, as outras tribos e os gentios que conviviam com ele, não por nós. Cristo não morreu por nós. Morreu pelo pecado desse povo lá. Só que, né, como ele pregou o perdão do pecado por arrependimento, né, que ele estava pregando isso, só que o povo não quiseram. Por isso que mataram. Pela lei e pela doutrina eles não quiseram. Mataram Cristo por conta disso. Cristo morreu por causa disso, né? Mas aí quando ele ressuscitou, falou com os apóstolos: olha, vocês de agora em diante é quem vai tomar conta da igreja. E tem que ser assim: a minha lei, a minha doutrina e o meu mandamento. Aquele que obedecer será salvo, como Paulo falou aqui agora há pouco. Será salvo se perseverar nisso com obediência.
a essa lei. Vou voltar ao versículo 2 para você ver. Pelo qual também sois salvo, se é que conservai tal como anunciei, se não é que creste em vão. Então, isso é a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, o mandamento de Cristo, né? E a igreja, é tudo isso, é um conjunto. Tudo isso é a igreja de Deus, única e verdadeira, porque Cristo morreu por conta disso, né? Que foi? Aí ele vai falar, vou voltar, porque primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Que isso já foi escrito, já ia acontecendo. Paulo veio lá muito depois, né? E Paulo passou por esse trajeto aí, né? E como está escrito segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que Paulo está dizendo segundo as Escrituras? Porque Paulo veio muito depois de João, depois de todos os outros apóstolos. Paulo é um dos últimos dos apóstolos, porque os outros provavelmente não conseguiram fazer o que Paulo está fazendo agora. Paulo bota moral, botou moral na igreja de Deus, foi Paulo. Ele foi quem botou moral e ensina com moral, é o apóstolo Paulo. Não é rebaixando os outros apóstolos, não. Mas Paulo é o que mais, né, botou moral. E ele está dizendo que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo que apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos, né, quando ele ressuscitou para dar as instruções finais, né, no período de 40 dias. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, os que já tinham sido batizados, né? Apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte. Então ele está falando que foi muito antes, lá atrás. É que ele está dizendo, por quanto, né? Dos quais vive ainda a maior parte, ainda vive, né? Mas alguns já morreram, já dormiram. Paulo está dizendo, né? Então faz muito tempo, né, que Paulo está falando essas coisas. Os outros apóstolos talvez já tivessem morrido quando ele está pregando aqui, né? Apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Que irmãos são esses? Os que iam sendo batizados, os que iam aceitando a doutrina, né, a lei de Cristo e os mandamentos, e iam se batizando e seguindo. E apareceu a mais de 500 de uma vez só, depois dos 12 apóstolos. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, né? Apareceu a Tiago individualmente e depois a todos os apóstolos para dar as últimas instruções da sua lei, da sua doutrina e dos seus mandamentos, né? E para o derradeiro, veja só quem é o derradeiro, e para o derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo. Depois de muito tempo, né, apareceu Cristo, né, a Paulo como um abortivo, né? Peraí que o versículo saiu aqui. Como um abortivo apareceu a Paulo lá muito na frente, muito depois. Pois eu sou, Paulo está relatando, ele chegou para botar moral e ele bota, ele crê, ele obedece à lei de Cristo. Paulo obedece à lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, no pé da letra. Não quer obedecer, ele expulsa. Pois eu sou o menor dos apóstolos, Paulo está dizendo, que nem sou digno de ser chamado apóstolo. Por que ele está dizendo isso? Que não é chegar no último povo, que é dele, antes dele se converter, acontecia isso, né? Então ele dizia, e por derradeiro de todos apareceu a mim como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, né? Paulo perseguia, né, a igreja de Deus. Ele perseguia, ele chegava no culto, prendia os pregadores, dava nos irmãos, metia o pau e acabava o culto. Paulo fazia isso. Por isso que ele está dizendo que não é nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele fazia essas coisas, essas maldades. Mas pela graça de Deus sou o que sou, né?
e a sua graça para comigo não foi vã, né? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo foi o que mais trabalhou de todos os apóstolos, foi Paulo, né? Está dizendo aí porque, né, ele foi o que mais trabalhou, ele está dizendo. Trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele não está se gloriando, né? Ele está dizendo que trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos, pregando a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Mas ele diz aqui: trabalhei mais do que todos eles, muito mais. Todavia todavia não eu. Ele trabalhou, mas não ele, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele está fazendo tudo isso por Deus, como Cristo fez, né? Como Cristo fez, porque Cristo morreu, né? Cristo morreu por conta disso, né? Cristo morreu por conta disso, pela sua igreja. Cristo morreu pela sua igreja. Que a igreja é essa? A igreja de Deus. Que igreja é essa? A lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. E Paulo também já passou quase pior coisa do que Cristo passou. Só não chegou a morrer ainda. Mas apanhar e preso, tudo isso ele já passou. Passou fome, passou sede, nu, descalço, tudo isso ele já passou, né? E é isso que um verdadeiro cristão deve fazer. Padecer como Paulo padeceu, padecer como Cristo padeceu. Esse é o verdadeiro cristão, né? Esse é o verdadeiro cristão. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim creste, né? Como eles creram, ele prega e crê da mesma forma. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns, vós que não há ressurreição de mortos, né? Está falando para que tem muita gente que não acredita, né? Não acredita que é a respeito dessa doutrina de ressurreição de mortos. Mas que ressurreição de morto Paulo está pregando agora, né? Que ressurreição é isso? É a ressurreição quando a gente morre e vai ressuscitar? Não. Essa ressurreição aqui, como diz algum, né? Entre vós que não há ressurreição de morto, né? Mas se não há ressurreição de morto, também Cristo não foi ressuscitado, né? Isso é uma comparação, né, de morte verdadeira e de morte de pecado. Nós devemos ser ressuscitados na morte dos pecados, né? É como você está numa igreja falsa, recebendo uma doutrina falsa, está numa igreja falsa dos ídolos, dos deuses, né? De anjo, de santo, de santa. Isso é falso. Isso, você está morto para Deus, porque você não está adorando Deus verdadeiramente. Você não está com o amor de Deus no seu coração, o amor puro, sincero. Você não está. Não está. Felizmente eu digo isso, não é para ofender a ninguém, né? Não é. Mas é a verdade, né? É a verdade. Dentre os mortos, dizem alguns que vos há ressurreição de mortos, né? Que não há ressurreição de mortos. Mas todo aquele, isso eu vou falar agora, falar para hoje, que isso Paulo está pregando para hoje. A ressurreição de morto, que morto é esse? Morto para os pecados. Porque aquele que é desobediente a Deus está morto para ele. Mas pode ressuscitar-se. Como? Obedecendo a lei de Cristo, obedecendo a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo dados por Deus para nós nos dias de hoje. Aí ressuscitamos. Nós estamos como Adão e Eva não morreu, porque Adão e Eva morreu. Certamente morrerás. E eles morreram na hora que comeram do fruto lá. Adão e Eva morreu. Morreu como? Espiritualmente, porque desobedeceu a Deus,
Adão e Eva morreu para Deus por conta disso. Da mesma forma, é nós nos dias de hoje. Se nós queremos estar fumando, nos bar, bebendo, enchendo a cara, chegando em casa, batendo na mulher, batendo nos filhos, se prostituindo, roubando, enganando, mentindo, fazendo tudo quanto não presta, nós estamos mortos para Deus, né? Estamos mortos para Deus, mas podemos ressuscitar. Como é ressuscitar? Abandonando essas coisas, se arrependendo, pedindo perdão para quem ofendeu você ou quem você ofendeu e se batizando, lavando dos seus pecados na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. E Deus perdoará nós também, né? Deus perdoará. Aí somos ressuscitados do pecado para a vida eterna. É essa a ressurreição que Paulo está pregando. Muita gente fala: a ressurreição da carne. Vai ter essa ressurreição, não resta dúvida. Quando Cristo vier no último dia, todo mundo vai ser ressuscitado, né? Todo mundo vai ser ressuscitado. Vai ser uma carne, vai ser um corpo diferente. É um corpo como esse. Porque quando Cristo ressuscitou, a sua ressurreição não foi mais carnal, né? Foi uma ressurreição espiritual. Porque no céu não entra carne e sangue. Ele ressuscitou, ficou como um humano, mas só na aparência. Só na aparência. E assim seremos nós no último dia. Nós seremos ressuscitados. Na Bíblia diz que a carne vai entrar nos ossos secos. Vai se refazer a nossa caveira. Está na Bíblia isso, né? Que quando a gente morre, a terra come. Volta do pó, viesse do pó retornando. Já remorremos ali? Não. Essa ressurreição que vai haver não é uma ressurreição carnal mais. Não é. Porque no céu não entra carne e sangue. No inferno também não entra carne e sangue. Já viu dentro do fogo carne? Tu já viu um fogo queimando de dia à noite? Aquele fogo intenso. Uma carne sobreviver ali dentro, meu irmão? Não, é uma carne, espiritual, tanto para a vida eterna quanto para a perdição eterna. É uma carne espiritual, é diferente dessa carne aqui, é diferente dessa nossa carne, muito diferente. Como quando Cristo ressuscitou, ele se tornou em um corpo, mas um corpo físico, não carnal, um corpo físico, mas não carnal. Então toda a ressurreição no último dia também vai ser assim. Vai ser uma ressurreição do corpo físico, mas não é carnal. Vai dizer que os ossos vão se cobrir, vão se tornar como uma pessoa, mas não é carne não. Não é, não pode ser. Porque no céu não entra carne e sangue, e nem no lago de fogo carne alguma fica. Ela se derreterá. Se os carros, as barras de ouro, os prédios, as mansões vai se derreter, imagina um ser humano, né? Entendeu agora a lógica? Então vamos ver. Então, como dizem alguns, não há ressurreição de morte. Ele está dizendo que não há ressurreição de morte. Mas se não há ressurreição de morte, também Cristo não foi ressuscitado, né? E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, né? Porque Cristo foi ressuscitado. Foi. Essa ressurreição de Cristo não é uma ressurreição carnal, material, não é. Isso, por isso que eu digo que a Bíblia é enigmática. A Bíblia é enigmática por conta disso. Ela não está relatando aqui, relata sim uma ressurreição, relata que eles ficou como eles, parecendo homens, mas só que não era. Não era. Era apenas uma. Ele não era como homem, não era.
assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos são ressuscitados, né? Porque os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Eles estão com essa contenda aí, né? Porque os mortos não foram ressuscitados, se Cristo foi ressuscitado. Então, se ele foi, os mortos não foi ressuscitado, Cristo também não foi ressuscitado. Se Cristo foi ressuscitado, eles estão dizendo, né? É vã a vossa fé, e ainda está nos vossos pecados, né? Vocês estão acreditando nisso, né? Porque eles estão acreditando que não foi, Cristo não foi, né? Como eu estava falando, vocês não estão crendo que Cristo ressuscitou, porque os outros que morreram também não ressuscitaram. Por isso que eles não querem acreditar, né? Não querem. Isso depois, né? Porque teve gente que viu o ressuscito de Lázaro. Mas quando Cristo ressuscitou, eles queriam que todos fossem ressuscitados também. Mas isso não aconteceu. Só ressuscitou Cristo. Por isso que eles estão dizendo. E Paulo diz: se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Falando, né? Logo também, né? Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos, né? Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de lástima, né? Paulo está falando, somos mais dignos por causa desse povo que não quer acreditar na ressurreição. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Entenderam agora? Né? Eles não estão acreditando na ressurreição de Cristo, porque quando Cristo ressuscitou, os outros não ressuscitaram também junto com ele. Eles esperavam isso, né? Mas só Cristo. E agora vem aqui a explicação. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, porque ele estava no meio dos mortos, né? Ele foi para um túmulo. Os outros também foram para um túmulo. Foram para debaixo da terra, dentre os mortos, sendo ele, Cristo, os primeiros da ressurreição dos que dormem, dos que foram mortos, dos que dormem, porque é a diferença dos que morrem para Deus, estão mortos em pecado. Vamos também ter essa aqui. Tem uns que estão mortos, a ressurreição dele não aconteceu. Por quê? Porque eles estão mortos para Cristo, porque estão mortos no pecado. Mas Cristo agora vem a diferença. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Porque os que morrem em Cristo, eles não morrem, eles apenas dormem. Essa é a diferença da ressurreição dos que e não ressuscitam, que dorme e ressuscita para Deus. É diferente. Estão entendendo aí o ponto? Porque os que morrem para Deus, mesmo na carne ou mesmo no espírito, eles morrem por conta do pecado. Os que morrem, os que morrem para Deus, morrem na carne, morreram para Deus. Vamos supor, eu sou da igreja de Deus verdadeira, a única. Eu morro, eu sirvo ao meu Deus. Eu estou cumprindo a lei de Cristo, eu estou cumprindo a doutrina de Cristo, os mandamentos. Eu sou obediente a essas coisas. Eu sou obediente com amor puro e sincero em meu coração. Então, isso é para você entender. Aí eu morro. Ou eu morro de um jeito, ou morro do coração, ou morro de uma batida, ou um carro me atropela, ou uma bala me mata. Eu morri. Essas coisas.
Eu morri sendo fiel à lei de Cristo, fiel à doutrina de Cristo e aos mandamentos. Com amor puro no meu coração, eu morri carnalmente. Eu morri para Deus? Não. Eu apenas vou dormir para Deus. Porque eu não. Deus sabe, porque Deus sabe que eu sou um servo dele. Então, eu apenas vou dormir e esperar o último dia, como todos que morrem em Cristo, que morrem em Deus, morrem na carne. E mais esse morrer não é morrer, é dormir, como está escrito aqui. Esse morrer é dormir, né? Mas aqueles, como está no versículo anterior, morto e não ressuscita, esses estão mortos no pecado. E os que estão mortos no pecado, mesmo na carne, estão mortos para Deus, porque eles são de Satanás. Mas eu, né? Eu, dormindo por amor de Deus, eu morrendo por amor de Deus, eu não morro nem espiritualmente e nem materialmente, porque eu apenas estou dormindo, não estou morto, estou dormindo, como muitos que estão debaixo do altar. Maria está dormindo, Noé está dormindo, Abraão está dormindo, Isaac está dormindo, Jacó está dormindo, Moisés está dormindo, os apóstolos estão dormindo, todos eles estão dormindo, esperando o último dia. Esperando, isso é o que está na palavra de Deus, esperando o último dia. Porque ninguém foi para o mundo habitável de Deus. Ninguém que daqui da terra, que viveu aqui na terra, ninguém ser humano que viveu aqui na terra está lá no paraíso, está no mundo habitável de Deus. Não está. Por que não está? Porque o próprio Cristo diz que ninguém subiu para o mundo habitável de Deus, senão o que desceu. E quem foi que desceu do mundo habitável de Deus? Seu Filho Jesus Cristo. Esse desceu e esse voltou, mas ninguém aqui da terra está lá. Porque a Bíblia ensina isso, a Bíblia fala isso. Então, Maria não tá, Maria pode estar no céu, mas não no paraíso. Ela está morta como qualquer pessoa que morreu em Deus. Maria, os apóstolos, Paulo, João, Tiago, todos eles estão mortos. Todos eles não eram de Deus, todos eles não fez muitas coisas, mas nenhum deles está lá ainda no paraíso, lá no mundo habitável de Deus. Eles estão em um plano esperando a ressurreição do último dia. Todo esse povo de Deus que morre, que morreram e que morre, nenhum deles está lá com Deus ainda, nenhum. Porque a Bíblia diz que ninguém subiu aos céus. Estou falando dos céus, lá no mundo habitável de Deus, no último céu, né? No terceiro céu. Nenhum terreno que morreu está lá, nenhum, né? Que o próprio Cristo falou isso, que ninguém subiu para lá senão o que desceu, né? Então não adianta dizer: ah, Maria está lá no céu intercedendo por nós. Mentira, mentira. Ah, José está lá no céu intercedendo. Mentira. Santo fulano de tal está lá no céu intercedendo por nós. Mentira. Não tem nenhum santo lá no céu criado pelo homem, principalmente criado aqui pelo homem. Lá no céu, os apóstolos, que é os apóstolos, não intercedem por ninguém, senão Paulo estava lá intercedendo por nós, João estava lá, Pedro estava lá, né? Malaquias, Abraão, Moisés, Josué, estava tudo lá intercedendo por nós. É grande mentira. Isso vem da igreja de Satanás, que inventou religião. Desculpe eu falar isso, não quero ofender vocês, me desculpem, me perdoem por estar falando essas coisas, mas é a verdade.
é a verdade, a mais pura verdade. Seguindo. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo as primícias, porque Cristo é um santo e essas outras primícias também são santas. Estão aguardando, estão apenas dormindo, né? Porque Deus vai acabar esse mundo aqui um dia, Ele vai destruir. Ele vai destruir. Por que Deus vai destruir esse mundo aqui? Por que é que Deus vai destruir? Porque Ele não quer o povo dele, a legião dele, misturada com a legião do mal. Por isso que Ele vai destruir, simplesmente. Mas se a religião, a legião do mal vencer, né? Se a legião do mal vencesse, ou a legião do bem, desculpa, se a legião do bem vencesse a legião do mal, destruísse, aí aqui poderia continuar. Tem igreja aí que diz que aqui vai ser o paraíso. Como é que vai ser o paraíso? Não tem a mínima ideia, porque a Bíblia relata que aqui vai ser um lago de fogo. Então aqui não tem como ser o paraíso. Não tem como. Não tem. E tudo aqui vai derreter. Agora, né? Não adianta. Não adianta. Não foi ninguém pro céu aí. Não adianta ter esse pensamento, ter esse estudo, porque só quem subiu foi o que desceu, né? Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Aham! Vamos ver o que é isso? O que é que significa esse versículo? Vamos ver? Adão morreu faz muitos anos atrás, trilhões, quadrilhões de anos, né? Adão morreu, né? Adão morreu, Adão morreu, todo mundo lá morreu, que Deus destruiu, né? Agora vamos ver que relata isso aqui. Isso é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, que está dizendo assim: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. O que é que esse versículo está dizendo? O que é que esse versículo quer dizer? Adão morreu carnalmente depois de muitos anos, né? Ele morreu. Ele viveu 700, foi 900 anos. Ele morreu depois, na carne. Mas ele morreu logo depois que ele comeu o fruto, ele morreu. Tanto ele como ela. Assim que eles comeram o fruto proibido da sabedoria do bem e do mal, que é a legião do bem e a legião do mal, eles morreram para Deus. Por que eles morreram? Porque pecaram. Que pecado foi esse? A desobediência a Deus. Adão e Eva morreram lá por causa da desobediência a Deus, porque Deus disse aos dois: não toquei no fruto, nem comerei dele, daquela árvore. Deus falou, ordenou, deu essa lei a eles dois, mas eles desobedeceram, e quando eles desobedeceram, morreram. Eles morreram carnalmente? Não, morreram espiritualmente, perderam a salvação por desobediência. Por quê? Porque nesse tempo Deus não tinha instituído ainda nenhuma lei de salvação. A lei de salvação só veio quando Cristo veio. Que foi instituída a lei da salvação por arrependimento de pecado. A partir daí é que nós temos direito de salvação. Mas aquele que morre desde Adão até os dias de hoje, que morre para Deus no pecado, está morto mesmo. Ele não ressuscita para Deus, não. Ele vai ser jogado no lago de fogo, né? Então, como está escrito aqui, pois como em Adão todos morrem, né? Como em Adão. Por que como em Adão? Porque Adão desobedeceu a palavra de Deus. Adão desobedeceu a ordem de Deus. Adão desobedeceu ao mandamento de Deus. Por isso que Adão morreu.
E o que é que Paulo está dizendo aqui? Pois como em Adão todos morrem, em Adão todos morrem. Como? Pela desobediência a Deus, da sua ordem, do seu mandamento. Desobedeceu a Deus, está morto para ele, porque é pecador. Todo pecador é morto para Deus, né? Mas olha, agora vem a ressalva, né? Vem a ressalva, porque antes, lá em Adão, Deus não deu ressalva a ele, nem para ninguém. Deus não deu nenhuma ressalva. Veio depois de Cristo. A ressalva só veio mesmo antes de Cristo, né? Quando João Batista começou, ele começou a introduzir a ressalva através de João Batista. A ressalva da morte e da vida eterna foi introduzida através de João Batista e depois de Cristo. Cristo foi quem formalizou, como é que se diz? Quando o presidente assina a ordem, né? Cristo foi quem assinou embaixo. Foi Cristo quem assinou. É assim que é para ser, até hoje. Mas quando morreu, ele recebeu a lei, recebeu a ordem e recebeu o mandamento. Desobedeceu, morreu, ficou sem vida eterna, tanto ele como todos os outros. Mas agora vem a ressalva. Mas de modo, né, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados, não morrem. Do mesmo modo. Que modo é esse? Que modo é esse? Adão, porque desobedeceu a Deus. Do mesmo modo, nós seremos vivificados de que forma? Se obedecemos a Deus. Oh, glória! Glória, glória, glória! Né? Por conta disso. Se obedecemos a Deus, seremos vivificados. Mas se desobedecemos, seremos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Se você desobedece a Deus, você morre. Mas se você, mesmo com a ressalva de hoje que Cristo trouxe, somos desobedientes, mas nos arrependemos de estar fazendo essas coisas, né? Perdoando a quem nos ofende, perdoando a quem nós nos ofendemos, fazendo o que é reto perante de Deus, nós somos vivificados, né? Todo aquele que deixa o pecado será vivificado, mas aquele que continuar no pecado morrerá para Deus. E eu vou explicar como é que vocês morrem. Como é que vocês morrem? Fumando, se drogando, né? Adulterando, se prostituindo, colocando piercing. Se você tem o conhecimento da lei de Cristo, dos mandamentos e da doutrina, você não vai botar batom, você não vai usar brinco, você não vai botar piercing, você não vai fazer tatuagem, você não vai beber, não vai fumar, não vai cometer adultério, não vai se prostituir, não vai roubar, não vai estar com mentira, não vai estar enganando, e etc, etc, etc. Porque se você fizer isso, você morre. Mas se você não fizer isso, você será vivificado, né? Em Cristo, você será vivificado. Então, não venha com essa. Se você andar com a blusinha mostrando os peitos, a barriga, mostrando as pernas, mostrando a bunda, dizendo que vai se salvar, não vai, porque você está causando pecado. Você está mostrando as coisas de Satanás. Sinto muito ele falar essas coisas, mas é a verdade, porque senão não estava escrito aqui. Pois como Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, todos serão. Tem versículo mais rico do que esse para os dias de hoje? Não tem.
Vou gravar esse versículo para todo sempre. Porque nesse versículo aqui, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, se concretiza a vida eterna. Nesse versículo aqui, que é a obediência à lei de Cristo, à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né, que é a verdadeira igreja, a igreja de Deus, a única e verdadeira. Dando sequência, né? Vamos lá. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, depois os que são de Cristo, na sua vinda, né? Quem morre em Cristo não morre, dorme, né? São as primícias, né? Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e que haja posto seus pés. No último dia, Cristo vai vir antes do último dia. Então virá o fim quando ele entregar. Vou ler antes, o 23, né? Cada um, porém, na sua ordem, que é de Deus, que é de Satanás, de Satanás. Cada um, porém, na sua ordem, que é de Deus, que é de Satanás, de Satanás. Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, né? É as primícias da ressurreição, Cristo, porque sabia que ia ser chicoteado, Cristo sabia que ia morrer, Cristo sabia que ia ser injuriado, que ia ser furado, que ia ser pregado. Ele sabia tudo isso, mas aguentou tudo isso caladinho. Por quê? Por causa da obediência a seu Pai. Cristo sabia tudo isso. Quando Deus manda ele aqui para a terra, Cristo sabia, para se tornar em carne, Cristo sabia que ia ser chicoteado, Cristo sabia que ia ser injuriado, Cristo sabia que ia apanhar, Cristo sabia que ia levar aquela coroa de espinho na cabeça, assim, que dor, não, né? Imagina, né? Cristo sabia que ia lá para a cruz ser pregado daqueles pregão daquele tamanho. Cristo sabia tudo isso. Mas por que ele aguentou tudo isso calado? Porque Cristo falou tudo o que Deus mandou, tudo certinho, sem botar e nem tirar. Por obediência a seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo pela obediência. Então nós devemos fazer o mesmo. Nós estamos recebendo essa doutrina, devemos cumprir, devemos obedecer. Não criar em nossos corações, né, avareza, né, crescer o olho nas coisas dos outros, né, que é o que os pastores fazem nos dias de hoje. Criar igreja falsa só por conta da ganância e não pelo amor a Deus, não pelo amor à lei de Cristo, à doutrina, nesse amor, não, por amor de Satanás. Por isso que ele faz todas essas coisas, né? Pela ganância, né? O olho grande, né? Pela soberba. Isso é o que os pregadores de hoje fazem, só por isso, mais nada, mas não por amor de Deus, nem da sua lei, nem de sua doutrina, nem do seu mandamento. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, Cristo é o primeiro da ressurreição do bem e do mal. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando ele vir, vai ressuscitar todo mundo. Então virá o fim
quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, né? Porque quando o lago de fogo for criado, quem tiver dentro do lago de fogo não tem poder nenhum mais. Simplesmente, quem for jogado no lago de fogo, ele não poderá sair de lá. Não tem como ele sair. Nem Satanás, nem seus anjos, nem os pecadores de hoje. Quando for jogado no lago de fogo, Satanás é um Deus muito poderoso, mas ele não vai ter poder de sair de dentro desse lago, nem de sair, nem de tirar ninguém. Por isso que está escrito desse jeito aqui. Cristo, né, vai destruir todo o domínio do homem e de Satanás aqui na terra. Vai destruir todo o domínio. O homem pode ser o rei mais poderoso do mundo, pode ser o presidente mais poderoso do mundo, né? Satanás é um Deus muito poderoso, mas não vai ter poder mais. Não vai ter domínio sobre ninguém, não vai mandar em ninguém, não vai ter autoridade de nada mais, nem poder de nada, nem ele, nem ninguém. Porque Cristo, quando vir, vai destruir tudo isso. Isso aqui vai virar o lago de fogo. E todos os rebeldes vai ficar dentro dele. Todas as pessoas desobedientes a Deus vai ficar aqui. Muita gente se engana com isso, né? Gente, tem mulher, tem homem que se engana com isso. Porque lá no céu não tem mulher. Lá no céu não tem mulher. Não tem. A Bíblia diz que lá no... Tem gente aqui dizendo que Maria está no céu, mas no céu não tem mulher. Lá no mundo habitável de Deus não tem mulher. Não li ainda em nenhum versículo na Bíblia mulher lá no céu, não tem. Todos eles serão iguais. É um espírito só, macho. Mulher é macho lá. Não tem mulher no céu. Infelizmente não tem. Eu até agora não vi nenhum versículo apontando para isso, não. Sei que tem varão. Varão tem. Né? Pois é necessário que ele reine até que haja posto até os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Que inimigos são esses, né? De que inimigo ele está falando aqui? Do diabo, seus anjos e todo o povo desobediente. Todo o povo que é desobediente à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, e não tiver amor puro em seus corações, né, serão destruídos. Todo ele. Todo ele. Todo o povo desobediente a Deus serão destruídos. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem é? É o pecado. A morte é o pecado. A morte não é a nossa vida, é o pecado. A morte é o pecado. Por que Cristo está falando dessa forma? Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que ele está dizendo que a morte é aquele que é desobediente a Deus, é morto, morre, né? Então a morte é o pecado. É o último. Quando Cristo vir no último dia, que isso aqui se transformar no lago de fogo, essa terra se transformar no lago de fogo, que Satanás, seus anjos e todos os desobedientes for jogado no lago de fogo, todos eles vão morrer. Vai morrer, porque ele não tem poder e domínio algum mais. Então vai morrer. Até a própria morte, que é o pecado, morre também. Porque Satanás é a morte. Os anjos de Satanás são morte, que leva para as pessoas morrer para Deus e viver para Ele, né? E viver para Ele. Mas Cristo, Deus vai aniquilar tudo isso no último dia, né?
vai destruir a morte, que é o pecado. A morte é o pecado para Deus. A morte para Deus é o pecado. Por isso que a morte veio lá de Adão, por causa da desobediência. Pois se lê, todas as coisas se sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está, que se executa aquele que se sujeitou todas as coisas, que é Deus, né? Pois se lê, todas as coisas sujeitou. Quem sujeitou? Cristo se sujeitou a todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Deus. Mas dizendo, todas as coisas lhe estão sujeitas, todas as coisas estão sujeitas a Deus. Claro está que se executa aquele que se sujeitou todas as coisas. Cristo foi quem se sujeitou para executar todas as coisas. Então no último dia ele vai executar também essas coisas, né? Claro que está, né? Que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então Deus sujeitou seu filho para morrer pelo pecado de seu povo, aquele rebelde de antigamente, né? Cristo se sujeitou a Deus para morrer por eles. Mataram ele, eles não aceitaram o que Cristo disse naquele tempo, né? Os israelitas e as tribos. E no último dia Cristo vai executar tudo o que Deus sujeitar a ele de novo, que é transformar o lago de fogo e julgar todo mundo. Vai ser julgado por Cristo, porque Deus vai sujeitar ele para fazer essas coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, né? Quando Cristo tiver executado, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Então quando ele terminar de fazer todas as coisas, de executar todas isso lá no último dia, de sujeitar todas as coisas que foi sujeita para Cristo fazer, ele próprio, o próprio Cristo, né? O próprio Filho vai se sujeitar a Deus, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Então Cristo vai se unificar ao Pai, de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque então se batizam por eles. Entenderam isso aí agora? De outra maneira, né? Que farão os que se batizam pelos mortos. O que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer? Isso é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. De outra maneira, vírgula, que farão os que se batizam pelos mortos. Entenderam? Vou explicar. Quem é batizado pelos mortos? Quem é batizado pelos mortos? O povo da Igreja Católica, o povo das igrejas evangélicas e tantas outras. Todo esse povo batizado nessas igrejas estão sendo batizados pelos mortos. Por quê? Porque eles são desobedientes a Deus. Quando Deus manda Cristo falar essas coisas, será que ele já sabia que ia acontecer tudo isso? Sabia, porque no tempo antes de Cristo já estava acontecendo, né? Já estava acontecendo, né?
Já estava. Quando João começou a batizar, antes de Cristo vir pregar a sua doutrina, que viram o batismo de João, eles também começaram a batizar. Os mortos, dos pecadores daquela época, dos ídolos, das estátuas, também começaram a batizar na sua igreja. Também começaram. De lá para cá eles vieram também. Deixaram o batismo verdadeiro da igreja de Deus, né? A legião do mal cresceu, evoluiu, né? E eles criaram as suas igrejas, criaram a legião. A legião. E a religião criou as igrejas, que não é de Deus. E nelas, quem é que está nela? Os mortos. Está claro aqui. Atenção, meu povo. Aquele outro versículo lá que eu disse que era eternamente, veja essa. Que glória, que maravilha esse versículo aqui para aqueles que querem a salvação verdadeira, né? Ó, de outra maneira, eu vou voltar até o versículo anterior, que é para que vocês entendam melhor, né? Esse aqui é o capítulo 28 de 1 Coríntios 15. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a quem? A Cristo. Então, que é o mandamento do último dia, que Deus vai dar a Cristo. Todas as coisas vão ser sujeitas a Ele, para Ele fazer. Criar lago de fogo, destruir esse céu, o mar, tudinho. Jogar o povo aqui dentro, julgar, que é o dia do julgamento. Tudo está sujeito a Cristo. Então também o próprio Filho vai se sujeitar a quem? O próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para ele fazer. Deus vai mandar. Deus mandou na primeira instância, quando ele veio, a primeira vez, morrer pelo pecado do povo israelita, do povo da tribo de Judá, todas as outras, e os gentios que estavam com ele. Cristo morreu por causa deles, que não aceitou a nova lei e a doutrina. Cristo morreu por conta disso. Eles mataram porque não aceitou, né? Cristo se sujeitou para morrer por esse povo, mandado por Deus. Deus mandou ele se sujeitar a ele morrer, ser judiado e tudo. E agora, no último dia, o que é que vai acontecer? Deus vai dar a Cristo esse mesmo poder de ele concluir novamente. Mas que conclusão é essa? A da vida eterna e da perdição eterna. Então, e quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, ele tiver feito tudo o que Deus mandou no último dia, salvando e condenando, destruindo esse mundo e tornando ele lago de fogo, que é o inferno, o que é que vai acontecer? Então também o próprio Filho, Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que ele mandou fazer. Cristo também vai se sujeitar a Deus, para que Deus seja tudo em tudo. Então Cristo, próprio Filho de Deus, vai voltar para dentro do seu ser. Cristo não vai ser mais Cristo, vai voltar para dentro de Deus. No último dia, quando ele terminar todo o propósito de Deus, Cristo, o próprio Cristo, não vai ficar fora de Deus. Não vai. Ele vai voltar para dentro de Deus, para que Deus seja tudo em tudo. Então, acabou-se. Aí tudo em todos, aonde? Lá do seu mundo habitável, né? Porque aqui Deus não vai esquecer, não. O povo que ficar aqui junto com Satanás, a fumaça do seu tormento vai subir. Deus vai ver lá de cima o tormento desse povo aqui no inferno, que vai ser o último dia, onde for o último dia. Porque o diabo não vai ter poder, seus anjos não vai ter poder, o povo que morreram pelo diabo também não vai ter poder, aquele que era presidente da legião do mal não tem poder, o rei que era poderoso da legião do mal não vai ter poder, não pode mandar, não pode ter poder, não pode nada, apenas a sua fumaça vai ficar subindo, mais nada. Cristo vai aniquilar geral.
Deus vai dar, sujeitar a Cristo e fazer essas coisas todinha com seu poder. E por último, ele vai voltar para o seio do Pai novamente. Cristo veio do seio do Pai. Cristo veio do seio do Pai. E ele vai voltar para o seio do Pai de novamente. Vai para dentro de Deus novamente, né? Sujeitou para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Esses que se batizam pelos mortos são dessas igrejas falsas, né? São dessas igrejas falsas, meu irmão. Você não quer acreditar? É a palavra de Deus. De outra maneira, eu falei no final dos tempos e agora estou falando os que vão para o lago de fogo. De outra maneira, que farão? De outra maneira, o que vai fazer? Não tem. Os que são batizados pelos mortos. Que mortos são esses? Os falsos pastores de hoje. São os padres, os falsos pastores, os bispos, os apóstolos, todos eles são mortos para Deus. Por quê? Porque eles são mentirosos, são enganadores, não são de Deus, são da legião do mal, são da religião, da legião do mal, são de Satanás, né? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos. É porque nas igrejas de hoje, falsificada, que não é a igreja de Deus, o povo não se batiza lá, não é? O povo não se batiza na igreja católica, não se batiza na igreja universal. Todos esses batizados são pelos mortos. Esse povo são batizados pelos mortos. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, né? Porque os pecadores mortos para Deus não vai ressuscitar para ele, vai morrer, continuar morto para Deus, né? Vão continuar morto para Deus. Os que estão mortos para Deus no pecado não ressuscita, vai continuar morto para Deus, porque então se batizaram por eles. Então não tem salvação, vai para o lago de fogo. Entendeu agora? Por isso que eu digo que isso é batismo falso. Todas as pessoas batizadas na igrejas evangélicas, eu vou espalhar isso para muitas pessoas. Vou espalhar esse vídeo que eu estou fazendo hoje para muitas pessoas, porque eles precisam saber disso, precisam saber desse aviso aqui de Deus. De outra maneira, que farão se batizados pelos mortos? Os mortos que batizam é os pastores falsos, os bispos, os padres, todos da igreja falsificada estão mortos para Deus, porque eles pregam mentira. Aí, se absolutamente mortos, não ressuscitam. Por quê? Eles não ressuscitam. Os pastores não ressuscitam. Pode até ressuscitar ainda, se eles se arrependerem, porque Deus já dá. Daqui até o último dia, esses falsos pastores, esses padres, esses apóstolos, todos eles que estão na legião do mal, tem a ressalva do arrependimento verdadeiro, puro e sincero. Se tiver, ainda viverá, porque Cristo falou, eu li aqui num versículo mais atrás, que viverá em Cristo. Os que estão mortos, se arrependerem, de amor sincero, puro no seu coração, seguir a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos, tem chance. Mas se continuarem mortos, acabou-se, né? Como está escrito aqui. Se são batizados pelos mortos, são os das igrejas falsas. Os que são batizados pelos mortos são esse povo das igrejas falsas, pelos falsos pastores, apóstolos, bispos, padre, etc e etc. Todas essas pessoas batizadas por essas pessoas, eles são mortos, e vocês também vão morrer se não se arrepender e voltar para a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Se arrepender e se batizar, se lavar, vão morrer também. Não é eu que estou dizendo, não, é o versículo. Por que então batizam por eles, né? Então
batizado por ele. E por, né? Cadê? Sim, aqui, né? São mortos por ele. Agora vem o versículo depois. E porque nós expomos também nós a perigo a toda hora. Paulo está falando que ele é exposto a perigo como Cristo a toda hora por pregar a doutrina verdadeira de Cristo para esse povo aí, né? Esses mortos aí, né? E porque nós expomos também nós a perigo toda hora. E Paulo está dizendo que ele se expõe, né, para esses pecadores, pregando, ele está se expondo como Cristo se expõe. E eles mataram Cristo da mesma forma. É Paulo já passou de morrer várias vezes, se não fosse Deus para salvar ele, né? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Paulo está dizendo que morre todos os dias, né? Que morte é essa que Paulo morre todos os dias? Ele morre para o pecado, né? Paulo morre todos os dias para o pecado. Morre todos os dias como Cristo morreu pelo pecado desse povo dele aí. E Paulo está morrendo todos os dias aí, né, pelo pecado. Ele está pregando, né, para esse povo pecador desse tempo aí. Paulo está pregando para o povo que era de Deus. E ele está morrendo todo dia para o pecado deles, como Cristo morreu, né? É isso que ele está enfatizando aí. Se como homem combati em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Está se referindo aos mortos no pecado, né? Se como homem combatia em Éfeso com as feras, onde ele morava, né? Ele brigava com as feras, quem me aproveita isso? Nada, né? Esse combate que ele fez lá com as feras não se aproveita de nada. Se mortos não são ressuscitados, né? Se mortos, eles são mortos no pecado, ele está falando. Se esses mortos não são ressuscitados, né, comemos e bebamos, porque amanhã morreremos também, né? Ele está falando. Se mortos, né, se os mortos não são ressuscitados, porque Paulo está falando isso? Porque ele está pregando a doutrina para que o povo ressuscite dos pecados, porque os pecados estão causando a morte deles para Deus, né? Esse povo aí que Paulo está falando agora são o povo que estão em pecado, estão mortos para Deus, porque eles estão praticando pecado. Mas se eles ouvirem a doutrina que Paulo está pregando, ele ressuscita, né, do pecado para a vida eterna, porque vai seguir a lei de Cristo e os mandamentos, né? Aí sim, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos, né? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então ele está dizendo, tem que seguir a lei, porque amanhã eles comem, eles bebem, mas morrem do mesmo jeito. O que Paulo falou, come, bebe, não eu estou falando de bebida alcoólica, não. Come, porque todo mundo que come comida bebe água, bebe suco. Ele está falando a esse respeito, né? Não é beber bebida alcoólica aqui não, tá? Olha, eu vos declaro, né? Se como combati em Éfeso com as feras, que me aproveita, né? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos, né? Esse para os que não se ressuscita, né, morre também no outro dia, que come, bebe e morre. Não vos enganeis, né? As má companhia corrompe os bons costumes. Então, se temos um costume, né, de pregar a palavra de Deus para a salvação, então não devemos
estar no meio de companhia, de mal companhia. Somos servos de Deus, não deve estar num lugar onde tem farra, bebedeira, prostituição, adultério, roubo, mentira. Não devemos estar nesse setor, para não nos corrompemos, né? Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Ele está falando da igreja, que muitos estão convertidos, né? Mas ainda não tem o conhecimento. Aceitou, né? Porque viu a pregação, mas não tem o conhecimento total. E ele, através dessas pessoas aqui, né, que ele está falando, não vos engane, as má companhias corrompem os bons costumes, tá? Ele está falando. Então, que devemos, aquele que não tem conhecimento ainda, pode se corromper por alguém que não está convertido, né? Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Né? Esse, morto do pecado. E como que qualidade de corpo vem? Né? Estão perguntando como é que ressuscita os mortos e aí é que tá, como eu falei anteriormente lá atrás, né? Quando serão transformados, né? Do pecado, né? O corpo será fazer outra criatura, e na vida eterna também é outra coisa também, seremos transformados também, diferente. Vamos para lá como parecendo uma pessoa, mas não somos carne, porque no céu não entra carne nem sangue. Vamos parecido como Cristo voltou, parecido como se tivesse carne, mas não é carne, é espírito. É só uma aparência de que é carne, mas não é carne. Essa transformação acontecerá no último dia, porque no céu não entra carne. Na ressurreição não é carne, é transformação. É parecido com carne, mas não é carne. É parecido com humano, mas não é humano, é espírito, certo? Foi como Cristo voltou para cá. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Perguntando. E como de qualidade o corpo vem? Está perguntando, né? Perguntando a Paulo. Aí Paulo diz: insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Esse ele está falando para os que estão recebendo a doutrina, né? E você está chamando ele de insensato, porque ele está falando dessa morte, né? Da morte de pecado e como é que fica o corpo, né? Ele está dizendo: insensato, o que tu semeia, né? Se ele é servo de Deus, está semeando. O que tu semeia não é vivificado. Ele está pregando erroneamente, não é para ser desse jeito. É o que ele está falando aí, né? Por causa da morte, por causa do corpo, porque ele pensa que morrer o corpo, né? E se quando é ressuscitado, o corpo, né? Paulo está dizendo: tu semeia o que não é vivificado, se primeiro não morrer. Então, morrer o quê? Morrer para o pecado definitivo, né? Aí ele não vai saber como é que vem o corpo. Ele não vai saber, se ele não morrer mesmo, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Mas se alguém disser: como ressuscitamos os mortos? Ele está perguntando. Mas se alguém lhe perguntar: como ressuscitamos os mortos? Ele está perguntando. Isso aqui é um pregador que quer ressuscitar, né? Dentro da igreja. E com que qualidade de corpo ele vem, essa pessoa que foi ressuscitada? Aí Paulo diz: insensato, você é um insensato. O que tu está semeando não é vivificado, porque ele está falando, está em dúvida, né? Se primeiro não morrer, ele está em dúvida, ele não está firme, ele não morreu ainda para o pecado. Ele não morreu ainda, ele está com pecado ainda. Por isso que ele está perguntando essas coisas, porque ele tem pecado. Ele está dizendo: não morreu, né? Se primeiro não morrer, então ele não morreu ainda para o pecado. E quando semeia, não semeia um corpo que há de nascer, que é o carnal, né? Mas simples grão, como o trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e cada um das sementes um corpo próprio. Então, cada pessoa ressuscitada vai ter um corpo diferente. Se eu sou preto, vou ser preto, meu corpo vai ser preto.
Se eu sou branco, vai ser branco. Mas com o espírito, a espiritualidade de amor puro igual, né? Toda a carne é uma mesma carne, mas uma carne, mas uma é carne dos homens, e a outra dos animais, e a outra das aves, e a outra dos peixes. Então vai ser uma carne espiritual, essa da carne espiritual, não é uma carne no céu, não entra, mas uma carne, uma aparência de carne espiritual. Mas uma carne é a carne de corpos terrestres, que é o nosso. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Então ele está explicando que quando, né, nós fomos ressuscitados para a vida eterna, para lá sim, com essa aparência. É uma aparência de homem espiritual, simplesmente. Outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela diferente em glória da outra estrela. Tem estrelas diferentes, todas são estrelas, mas umas são diferentes uma da outra. Na terra tem o vivente, tem branco, tem preto, tem galego, tem marrom, de toda a cor. Tem carne de peixe, tem carne de ave, tem carne de peixe, de gente, né? No céu também tem, né? Mas com diferente também, como os corpos são diferentes. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção, né? Não tem incorrupção. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção, não tem corrupção, né? Semeia-se a ignomia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder, né? E é ressuscitado. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, né? Mas não é primeiro o espiritual, porque o primeiro morreu para Deus, né? Primeiro Adão morreu para Deus. Que está vivificado agora, primeiro o segundo Adão é espiritual, né? Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Então o que morreu foi o animal, né? Para Deus. O espírito animal para Deus, lá em Adão. É o que ele está relatando aqui, né? Vou voltar um pouquinho para que a gente... Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Foi a primeira criação de Deus. O último Adão, espírito vivificante, né? O último Adão é um espírito vivificante, né? Mas não é o primeiro espiritual. O primeiro Adão não é espiritual, senão o animal, porque ele é desobediente, né? Depois o espiritual, né? O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. O qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual os celestiais? Tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, teremos também a imagem do celestial, né? Mas digo isto, meus irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, carne e sangue não vai no céu, como eu já tinha falado, né? O ser, né? Deixa eu voltar aqui para eu ver aqui a palavra. Sim. O espírito animal, né? O espírito animal não vai para o céu, mas o espírito celestial, esse vai para o céu, né? E carne e sangue, como eu falei, não herda o reino de Deus, nem a corrupção, a incorrupção. Então, no céu, quando a gente for transformado, a gente vai parecer assim como nós estamos, mas não é nem carne, nem sangue, é só uma aparência, porque estamos espiritualmente. Como Cristo ressuscitou, ele ficou como gente, porque ele estava no meio dos apóstolos, ensinando, dando a última, né? Ele estava lá, dando a última, né? E quando voltou para casa, ele voltou como se fosse um homem, só que não era homem, ele estava espiritualmente, né? Ele estava espiritualmente, por isso, né? Então, por isso, seremos transformados. Quando batizamos, tornamos uma nova criatura. Quando recebemos o batismo do Espírito Santo e fogo para ir para o reino de Deus, seremos transformados. Incorruptível. Incorruptível. Porque no céu não entra a corrupção. Nem a corrupção herda a incorrupção. Tem que ser purificado. E essa purificação é quando recebemos o batismo no Espírito Santo em fogo, dado por Cristo no último dia. Eis aqui vos digo, né? Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Porque não é todo que vai dormir, porque os que vai dormir é os que estão em Deus. Os outros morrem, né? Não dormem, morrem mesmo. Esses são os que estão no pecado. Aí, os que dormem serão transformados, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, né? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esses são os que seguiram a Deus, a lei de Cristo, os mandamentos e a doutrina, e obedeceram a Deus. Esses serão ressuscitados, incorruptíveis, e seremos transformados. Quando é essa transformação? Quando receber o batismo em Espírito Santo e em fogo, seremos transformados. Porque no batismo que recebemos aqui na igreja de Deus, seremos não é transformado, como é que se diz? Eu falei agora eu me esqueci. Seremos tornados em uma nova criatura, né? Isso aqui porque somos carnal. Aí nós seremos transformados em uma nova criatura quando recebemos o batismo na verdadeira igreja, né? Mas quando recebemos esse batismo e morremos, seguindo todo o protocolo, que fomos ressuscitados para Deus no som da última trombeta, incorruptíveis, seremos transformados. E essa transformação vem quando recebemos o batismo no Espírito Santo e em fogo para a vida eterna. Porque é necessário, né? Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, por que esse termo aqui? Preste atenção, porque nós, como a Bíblia diz, que todo aquele que está aqui na terra é pecador.
seguindo a Deus ou não, é pecador. Seguindo a Deus ou não, é pecador. Mas veja só, aquele que segue a Deus não está mentindo, não está roubando, não está enganando, não está matando, não está se prostituindo, não está na farra, né? Não está adulterando, e etc, etc. Mas temos pecado, por causa da concupiscência dos olhos e outras coisas. Temos pecado. Mas o que é que vai acontecer com essa pessoa que segue a Deus e tem pecado? Num momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, os de Deus serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, não é isso? Porque é necessário, né, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque tem corruptibilidade aí, né? E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, os que ainda são de Deus pode ter alguma corruptibilidade, mas ele vai se revestir incorruptivelmente para receber o batismo em fogo e Espírito Santo, para poder ir para o Pai. Mas que é mortal, né? Que é mortal, o que não teve salvação, é mortal para Deus, está morto, esse vai se revestir de imortabilidade. Ele não tem salvação, ele vai ser mortal o tempo todo. Ele é morto para Deus o tempo todo, porque ele não se arrependeu, não se batizou, né, e etc, etc. Não foi para a igreja de Deus, né, esperar o último dia. Então, ele é mortal. E no último dia ele vai se revestir de quê? De imortabilidade. Ele é mortal e vai ser se revista da imortabilidade. Ele vai ser imortal. Ele é mortal e vai ficar imortal, morto. Ele é imortal, morto, né? Mas quando aí, deixa eu ver, prestar atenção aqui, que eu estou me enganando aqui na leitura. Porque é necessário que eu revista da incorruptibilidade. Isto é, mortal se revista da imortalidade. Então, o povo que é de Deus, estava entendendo errado o versículo, vai ser incorruptível, se revista de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. Ele não morrerá para Deus, porque é um de Deus. Ele não morre e nem é corruptível. Ele não vai ser corruptível, porque se vai se vestir de incorruptibilidade. É mortal, né? Como está dizendo aqui, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ele vai viver, quando receber o batismo no Espírito Santo e fogo, ele vai viver eternamente para Deus. Agora vamos ver a ressalva agora, aí sim, porque eu não tinha entendido. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, esses aqui são os pecadores. Agora, eu não tinha entendido o versículo, né? Mas quando isto que é corruptível, que é os pecadores, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir de imortalidade. Agora, então se cumprirá a palavra que está de Cristo, né? Então Cristo venceu a morte, né? Cristo venceu a morte, que foi o pecado, que ele derrotou totalmente. Mas quando isto que é corruptível, né? O corruptível é aquele que se corrompe, é aquele que peca, se revestir da incorruptibilidade, isto é, que mortal se revestir da imortalidade. Isso é falando a respeito do povo de Deus, né? Que vai se revestir da imortalidade, vai se revestir
de incorruptibilidade. Está falando do povo de Deus. Eu até estava lendo e falando errado aqui. Vou falar, voltar e falar o certo, né? Ele está falando aqui do povo de Deus, não é do povo pecador. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, né, que é o povo de Deus, isto que é mortal se revestir da imortalidade, que é o povo de Deus, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então Cristo venceu, né? Venceu, né, o pecado, né? A legião do bem venceu a legião do mal. Isso é lá no último dia. Agora, onde está, ó morte, a tua vitória? Aí agora vem a parte dos pecadores, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Que está falando agora do pecado. Eu estava confundindo a sequência lá, né? Mas entendi. Glória a Deus, eu entendi. E expliquei correto. Agora vem a parte do pecado, do pecador, né? Onde está, ó morte, a tua vitória, né? Está perguntando agora. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que não tem, né? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Que lei, que lei? A força do pecado é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo. Isso tem obediência a Deus para não estar em pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, né? Quer dizer, a obediência a Deus para que não peque, né? Mas graças a Deus que Ele nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o nosso dever é sempre estar obedecendo a lei de Cristo, a sua doutrina e o seu mandamento, com amor puro em nossos corações para a vida eterna. Porque senão, ele vai perguntar aqui no último dia, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte é o pecado. Onde está a tua vitória, né? Porque a legião do bem venceu a legião do mal. E a legião do mal é a morte, é o pecado. E ele está perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua bravura, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a alegria da morte é o pecado, né? A alegria da morte é o pecado, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, né, é a lei. A força do pecado é a lei. A lei de Cristo, a doutrina e o mandamento, para vencer ele, né? Para vencer ele. Mas a graça que nos dá a vitória, a graça de Deus, que é a obediência, né, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, por cumprir a lei, a sua doutrina e o mandamento. Portanto, meus amados, sejamos firmes na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, dado por Deus para nós, com amor puro e sincero em nossos corações, né? E andamos sempre abundante na obra do Senhor, que é fazer o bem, perdoar, dar de beber e etc, etc. Essa é a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? E mostrando a sua doutrina, né? Mostrando a sua lei para que nós cumpra para a vida eterna em obediência sincera, porque senão vocês viram aí como é que acontece, né? É vão, né?